Oi, plantoides, tudo bem com vocês? Quando a gente tem uma urban jungle, uma floresta urbana ou jardim, é muito natural, muito frequente a gente conviver com alguns pequenos seres, insetos, pequenos animais, que vão favorecer o desenvolvimento das nossas plantas, conviver e viver em simbiose com elas, ou vão prejudicar. No vídeo de hoje dos Jardineiros Urbanos by Fly, eu listei alguns pequenos seres que colaboram, favorecem, atuam com positividade na relação com as nossas plantas na Urban Jungle. Este vídeo teve a collab do My Plant Bedroom, do Scott, um outro carinha muito esperto nas questões das plantas. Vamos falar delas então? A primeira é a conhecida minhoca, que produz também o conhecido humus. Todo mundo sabe que o humus é um adubo natural, é o excremento da minhoca que faz muito bem para as nossas plantas, rico em nutrientes. Mas a outra vantagem da minhoca é que ela vai cavando túneis dentro dos vasos, em meio ao substrato e ao solo, e isso vai areando a terra, favorecendo a oxigenação das raízes, que é algo bastante positivo também. Fora isso, ela ajuda a decompor, a se alimentar e ajuda a decompor as folhinhas, os restos orgânicos que vão caindo das nossas plantas. Um segundo animalzinho que é muito legal para as nossas urban jungle são as abelhas euglossa. Elas são específicas, verdinhas, e elas adoram invadir as inflorescências dos anthuriums. Quem tem bastante anthurium em casa sabe o que eu estou falando. Ela não é comum no dia a dia, mas se você tem anthurium, elas costumam aparecer e elas mantêm uma relação com seres humanos, eu digo por experiência própria, super de boa. Elas ficam super em paz, cruza por você, dá aquela olhadinha, ela quase que nem liga para nossa presença, o que é bem interessante. Se você não molestá-la, não assustá-la, deixa ela lá de boa, que inclusive aqui em casa elas encontram os caminhos e conseguem ir embora tranquilamente. O terceiro pequeno animal que eu comento são as aranhas saltadoras. Não são aquelas aranhas que fazem teias, mas são aquelas aranhinhas pretinhas que pulam e fazem casulos em frestas. Tipo aqui, não sei se vai dar para ver, mas essa Haworthiopsis aqui tá com um casulo deixado por uma aranha saltadora. Vamos ver se vai focar aqui, espero que sim. Eu deixo, lógico, aqui ela já abandonou, mas eu costumo deixar, porque as aranhas saltadoras, elas colaboram, elas ajudam muito a se alimentar das moscas, dos fungos gnats, de formigas também. Aqui em casa, de tempos em tempos, aparece muita formiga, principalmente na véspera de tempestades. As formigas sabem quando vai chover demais e elas correm para buscar alimento. Eu não recomendo muito as aranhas de teia, de jardim, porque muita gente não diferencia as que são venenosas das não venenosas. Mas normalmente as aranhas das cidades que fazem teia, elas também são inofensivas para o ser humano e vira e mexe prende insetos e bichinhos que possam prejudicar a nossa floresta urbana. As lindas e fofas joaninhas, elas devoram pulgões. Muito bom para matar esse tipo de praga. Meu limoeiro vira e mexe tem pulgão. Limoeiro é clássico para pulgão, gente. É clássico para pulgão. E sempre que dá, eu vou soltando umas joaninhas no limoeiro para ela fazer o papel que lhe cabe. Embora eu tenha que tratar com algum tipo de pesticida orgânico, natural, como eu já apresentei. Porque limoeiro é uma tragédia de pulgão. Próximo pequeno inseto, anda meio raro em São Paulo. Quando eu era pequeno, era muito comum no jardim. Eu criava tatu-bola, tô falando tatu-bola. Via o processo de reprodução, os filhotinhos saindo da fêmea. Muito interessante. O tatu-bola também ajuda a formar pequenas cavernas no solo e ajuda a arear. É um bichinho inofensivo para nossas plantas.
Existem também as centopeias, que não são insetos, são milípedes, que tem muitas perninhas, né? Tô falando daquela centopeia pequenininha que se enrola, bem pequenininha, que é bastante comum nas cidades. Essas pequenas centopeias, foi confirmado que elas produzem um humus também muito rico para as nossas plantas, e elas não causam nenhum tipo de prejuízo para o habitat, para o ecossistema, para o ciclo, para a estrutura de vida das nossas plantas, tá bom? Eu acabei fazendo essa pesquisa posteriormente, mas um dos meus vasos de pinguícola, só com esfagno, estava lotado de centopeia, e eu fiquei um pouco preocupado. Eu poderia ter deixado por causa da relação de humus e bem-estar para minha pinguícola, que é uma carnívora super bacana de se ter, porque também a pinguícola é um agente natural de combate às moscas do Fungus gnats. E por fim, o colêmbolo. O colêmbolo é muito confundido com o ácaro. Eles são pequenos insetos branquinhos que ficam andando na superfície do solo com bastante velocidade. Inclusive, se você tocar, eles pulam, chegam até pular. Os colêmbolos, eles também fazem parte de um ecossistema saudável para as plantas, porque eles se alimentam dos compostos orgânicos em decomposição. Então ajuda a não aumentar e crescer o número de material podre, que pode prejudicar todas as raízes, caules, etc, né? Ele ajuda a manter a planta limpinha. E você? Você costuma manter esses insetos do bem nas suas urban jungle, jardins, indoor plants? Espero que sim, porque esses carinhas fazem bem para as nossas plantas, não interferem no nosso dia a dia, não assustam como as baratas e vão estar lá cumprindo papel e função diariamente no ecossistema que vai se formando dentro das nossas casas. Não é à toa que eu tive uma visita, modestamente e até um certo orgulho, um bem-te-vi na semana passada, entrou dentro de casa e estava dormindo à noite aqui. Se eu não tivesse que descer para vir jantar ou qualquer coisa, ele não teria se assustado, porque ele estava silencioso aqui. Ele deve ter se aninhado do frio em algum lugar pela casa e acabou se assustando com a minha presença. Consegui pegar e soltei. Penso eu que simbolicamente isso é uma condição bem positiva, bem natural para os seres vivos. Estética sim, beleza das plantas, plantas raras, mas mais um vídeo que eu trago para a gente ir um pouquinho além desse pensamento. A urbanidade nos afasta muito dessa vivência, dessa percepção com esses pequenos animais. Tudo parece que vira ruim para beleza, para limpeza, para estética. Eu trago aqui essa ideia. Não é bem assim. É um contraponto a esse pensamento. Valeu? Então é isso, meus queridos plantoides. Se gostou, deixa joinha, se inscreve, ativa o sininho e não deixem de fazer aquela visitinha no meu Instagram, Jardineiros Urbanos. Até mais!